queridos irmãos em humanidade, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações neste momento e que esta oportunidade de reencontro se converta para nós numa oportunidade de reflexão, de refrigério para as nossas almas. A ansiedade gerada pela vida moderna, que nos impõe falsas necessidades como condição para alcançarmos a felicidade, acaba sempre por asfixiar o verdadeiro propósito da vida. E muitas vezes nos deixa como um barco sem vela em alto mar. No entanto, o Espiritismo é sempre e sem dúvida um porto seguro para a necessária reflexão, o necessário refazimento da rota na grande travessia para a verdadeira vida. Nas proximidades do Lago de Genebra, na Suíça, encontramos uma escultura que nos chama a atenção pela sua singularidade. Ela retrata um homem sentado num banco de jardim, cabisbaixo, ombros caídos, braços prostrados sobre as pernas. Mas o que mais impressiona é o espaço que medeia entre a cintura e a cabeça, pois que se encontra vazio. Não há peito, nem mesmo coração, apenas o vazio. É uma obra de um romeno, Alberto Giorgi, que ele intitula por Melancolia. É um retrato simbólico de um dos sentimentos que se agiganta nos tempos modernos, tempo onde a humanidade tem livre acesso a tudo e o tanto que tem, se momentaneamente lhe satisfaz, logo lhe causa fastio, logo lhe deixa uma sensação de vazio no seu interior. O homem, desconectado de si mesmo, perdeu o endereço de regresso a casa para Deus. E sem essa referência a esse Pai, a esse Criador, ainda que para muitos seja simbólico, o homem tem construído uma sociedade descartável, superficial e, como definem hoje os filósofos da vida moderna, uma sociedade líquida. Num cenário marcadamente sexista, materialista, consumista, de muita competição, pouca empatia entre os seres humanos, nasce então o vazio que tende a oprimir aquilo que há de melhor no ser humano e que o distingue de mais cadeia dos seres vivos, a capacidade de ter objetivos, de ter um sentido para a sua vida, de traçar um propósito para a sua existência. E não é fácil enfrentar a realidade que se espelha diante dos nossos olhos, uma vez que experimentamos tanta gente com o sentimento de satisfação. A criatura humana vive irritada, ansiosa, refugia-se nas teias do consumismo, do prazer sem compromisso, tentando preencher esse vazio, esse vácuo, tentando e desperdiçando a sua vitalidade naquilo que é o consumismo e deixando para trás o que tem melhor de si mesmo, a razão que o possibilita uma felicidade sustentável e duradoura. No ano de 1999, há aproximadamente 30 anos, foi realizado um estudo nos Estados Unidos com a pergunta que também nós vos dirigimos. Se pudesses estar na presença de Deus por um instante e apenas fazer-lhe uma pergunta, qual seria? Há 30 anos atrás, 46% das pessoas responderam que perguntariam qual o sentido da vida. Isto mostra como há milhares de pessoas que não sabem qual é a finalidade da vida, que não sabem por que vivem, ou para eles a vida não tem significado, não tem interesse. Perderam o sentido, perderam a motivação, perderam-se de si próprios.
E as consequências disso são fáceis de deduzir. A vida fica vazia, monótona, rotineira, a pessoa não se sente feliz, não se encaixa em lado nenhum e surge os distúrbios psicológicos, quando não comportamentais, motivados pela revolta de não se enquadrar em lado nenhum. Vivemos numa sociedade cada vez mais acelerada, imediatista, superficial. Continuamos a correr atrás do ter e esquecemos de ser verdadeiramente, que é aquilo que nos distingue. Vivemos rodeados de estímulos, mas cada vez mais desconectados de nós próprios, desconectados uns dos outros e desconectados do Criador. Temos tudo e o tudo que temos, se momentaneamente nos satisfaz, logo nos deixa a sensação de insatisfação. E nasce então o vazio existencial, que não é uma doença, mas é um sintoma profundo da alma. É como que um grito do nosso interior que nos diz que há algo de errado. A gente não sabe bem o quê, mas há algo em nós que não está em consonância com aquilo que nós queremos viver. Esta é uma dor invisível dos nossos dias, que quando não compreendida, quando não acolhida no sentido de percebê-la, pode abrir espaços para a ansiedade, para a depressão, para a derrapagem nos vícios, para a apatia e, nos casos mais extremos, tem levado mesmo algumas pessoas a desistir e a atentar contra a própria vida, na tentativa desesperada de calar essa dor, esse eco, esse vazio interior. O vazio existencial é então um convite da alma para nos reencontrarmos, para sairmos da ilusão do mundo exterior e nos reconectarmos, para voltarmos ao interior onde reside Deus em nós, onde mora a paz que não depende das circunstâncias exteriores, mas da conexão com o divino, com aquele que é eterno e nos dotou da imortalidade. Mas, na preparação deste trabalho, quisemos ir mais longe e mostrar-nos um pouco atuais naquilo que é a realidade. E fizemos também esta pergunta àquilo que agora ouvimos falar com tanta frequência, a chamada inteligência artificial. E vamos ver o que é que ela respondeu à pergunta: se pudéssemos estar na presença de Deus por um instante e apenas fazer-lhe uma pergunta, qual seria? E a resposta da inteligência artificial foi esta: se estivesse diante de Deus, perguntaria: Senhor, qual o significado maior da minha existência neste mundo? É uma pergunta que busca compreender a essência da vida, o propósito que me foi destinado e como posso viver em sintonia com a sua vontade, não apenas para mim, mas também para com os outros. É curioso, uma inteligência que nós chamamos de artificial, que reúne as nossas inteligências, porque a inteligência artificial é o conjunto da pesquisa que nós fazemos, mas que nos consiga dar, no fundo, se nós pararmos, nós sabemos qual é a resposta. Nós sabemos aquilo que procuramos. E deu-nos mais alguns tópicos para podermos trabalhar. E olhem então o que ela disse. Busca de sentido como primeiro passo. A pergunta, respondeu ela, disse-nos a inteligência artificial, a pergunta reflete buscar um propósito mais profundo, que vai além da rotina diária, das preocupações mundanas. Convidou-nos a fazer um segundo passo, conexão com a divindade. A pergunta demonstra um desejo de se conectar com Deus, entender qual o papel de cada indivíduo desempenha no universo. Convidou-nos a dar então mais um passo, introspeção e reflexão. A pergunta exige uma reflexão sobre a vida,
sobre as suas ações e o impacto que elas têm no mundo exterior. E, por fim, o impacto na comunidade. A pergunta visa entender como a vida de cada um pode ter significado maior quando contribuindo para a harmonia e o bem-estar de todos. Isto foi um estudo que a inteligência artificial fez para responder ao vazio existencial. Fica bem claro que a vida muda consideravelmente quando admitimos a existência e a sobrevivência da alma. Quando existimos que há um Pai que nos guia, que nos criou e nos dotou com a capacidade de podermos pensar e ao qual devemos estar ligados, que é a fonte originária de toda a vida. Quando admitimos que há em nós algo que sobrevive além da matéria do corpo físico, tanto como nos apresenta a proposta da revelação espírita, enquanto ciência e enquanto filosofia. Mas qual é então o papel da ciência, da filosofia, da psicologia e do espiritismo em particular como terapia para este vazio que vamos sentindo? Numa abordagem científica e psicológica, vou-vos apresentar Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos horrores de Auschwitz e escreveu o seguinte: é um psicólogo, a principal fonte de sofrimento hoje não é a doença física, é a falta de sentido para a vida. Viktor Frankl foi o pai da psicologia moderna, a chamada logoterapia, e gostava de vos dizer que este homem esteve preso nos campos de concentração, sofrendo aqueles horrores, perdeu os pais, perdeu os filhos, perdeu a esposa e quando se viu livre, viu-se sem nada e de solto, sem rumo, e conseguiu encontrar esse propósito criando um método que foi observando que os indivíduos que estavam a sofrer aqueles horrores, todos aqueles que tinham um propósito, que viviam por alguma coisa, que acreditavam em alguma coisa, tinham mais capacidade de resistir ao sofrimento e foi os que conseguiram sobreviver. E ele, estudando isso, criou então aquilo que se chama hoje e é conhecida hoje como a logoterapia, que é uma terapia que nos ajuda a vencer e a construir esse propósito de vida. Quando esse sentido falta, o sofrimento instala-se, mesmo que o resto à nossa volta pareça estar certo. E diz-nos, em última análise, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade e responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Quer ele dizer com isto que a vida não é algo que o sentido da vida não é algo que se encontra, mas algo que se constrói. E que para ele a vida é uma pergunta, é um conjunto de perguntas, nas quais a busca de significado é a nossa capacidade de resposta às perguntas que a vida nos faz em cada momento, sejam elas em situações mais confortáveis ou pedindo-nos que saiamos da nossa zona de conforto, daquilo que estamos habituados a viver, e que somos responsáveis por essas respostas que damos, tal como nos diz o Espiritismo, na lei de causa e efeito. Desculpem. O sentido da vida é que demanda que façamos em cada circunstância concreta, no aqui e no agora, a ação na qual não podemos ser substituídos. Não há ninguém que possa fazer em cada momento. A pergunta que é colocada na vida de cada um é para si próprio e ninguém pode responder senão nós mesmos. E essa questão e essa resposta deve ser dada sempre em consonância com a nossa consciência, na conexão com a divindade. O sentido da vida reside na capacidade de encontrar esse propósito, de encontrar um motivo, uma razão pela qual estamos aqui, que pode ser mais curta ou mais distante. Podemos ter razões maiores ou razões menores. Pode ser para cuidar de alguém a quem queremos, e isso é um trabalho que é difícil de fazer. Pode ser pela entrega ao seu companheiro, à sua companheira, pela forma de cuidar dos seus filhos.
por um motivo mais altruísta, dependendo da capacidade de cada um, do esforço de cada um. Mas criar essa razão por que vivemos é fundamental para sustentarmos uma felicidade sustentável e duradoura no tempo. E diz-nos que quem já não consegue acreditar no futuro, portanto, quem não tem uma visão futura, e nós espíritas temos sempre a visão futura. Se nós acreditamos que estamos cá a viver uma experiência, a nossa visão é sempre que esta é uma passagem e no futuro vamos ter outra, ou aqui ou em outro lugar. Portanto, nós temos que ter sempre presente esta visão futura. Quem já não consegue acreditar no seu futuro, está perdido num campo de concentração. Aqui será uma comparação, está perdido no seu sofrimento, está perdido no seu fechamento, na sua postura de sofrimento. Sem essa esperança, no futuro, essa pessoa perde o apoio espiritual. É curioso alguém da ciência colocar aqui este aspecto. Perde o apoio espiritual, deixa-se cair interiormente e decai física e psiquicamente. É ponto essencial a perda deste apoio espiritual, a referência da nossa identidade, a nossa genética espiritual, aquilo que nos distingue dos demais seres humanos, o cunho de Deus em nós, a perda do apoio espiritual. E é curioso que ao fazer este trabalho encontramos em Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21, um texto escrito há sensivelmente 2000 e qualquer coisa anos. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, aquele reino que a gente aguarda, que já vimos lá do tempo de Moisés, de Abraão, à procura, à terra prometida. Quando é que esse reino chega? E Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com as aparências exteriores. Aquilo que dizíamos no início, o mundo cria-nos muitos estímulos, nós perdemos-nos nesses estímulos, mas o verdadeiro reino de Deus não vem com essas coisas exteriores. Jesus já estava nesta época, quando falava para nós, ou melhor, quando falou naquela altura, já falava para nós nesta época. E por onde alguns dizeres não, nem dirão ele aqui ou ele acolá, porque ele não vem para todos ao mesmo tempo. Ele vem individualmente para cada um, porque o reino de Deus está dentro de vós. Somos nós que o temos que descobrir dentro de cada um de nós. E quando falamos nesta visão além dos limites da matéria, não estamos, e da sobrevivência da alma, não estamos a falar de religião. Ao contrário do que muita gente pensa. Não estamos a falar nem sequer de espiritualidade, mas de ciência. E a prova viva disso é aquilo que tem acontecido sensivelmente há 4, 5 semanas atrás com alguns cientistas, e tem dado nas notícias, felizmente, no horário nobre, quem puder ver, tanto na TVI, agora também está a dar um na TVI, que eles já estão a demonstrar cientificamente, ou a mostrar a evidência científica de que nós não somos apenas um corpo. Nós somos verdadeiramente espíritos. E busquemos a questão 23 do Livro dos Espíritos. Se somos espíritos, e está a ser demonstrado pela ciência, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. E na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Enquanto nós ignorarmos, e ignorar não é somente, permitam-me este parênteses, enquanto ignorarmos, mas ignorar não é somente não saber, nem desconhecer. Ignorar é não dar importância, é desconsiderar, é não dar o verdadeiro valor a esta dimensão espiritual da vida. Enquanto descuidarmos este lado espiritual, continuaremos a sentir esse vazio. Porquê? Porque só o eterno pode preencher aquilo que é imortal em nós.
Só a presença de Deus, que é o eterno, nos dá pertença, nos dá sentido, nos dá consciência, conexão, nos dá justiça, nos justifica a razão das coisas que nos acontecem e a razão da nossa existência. Como disse Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles, o ser humano moderno sofre porque esqueceu a sua realidade espiritual. A doutrina espírita mostra-nos uma realidade profunda, que não somos corpo, temos uma alma que temporariamente habita um corpo. Que este corpo, este instrumento, este jumentinho, como dizia o nosso mentor Francisco de Assis, é o instrumento de trabalho para o nosso espírito. Somos, portanto, espíritos imortais. E uma vez que se reconheça a sobrevivência da alma, temos outro ponto a refletir, que é o valor da própria existência. E Divaldo Pereira Franco afirma com clareza: a vida tem um sentido psicológico, ético e espiritual. O ser humano é convidado a descobrir esse sentido através do seu autoconhecimento. É essencial este ponto do autoconhecimento para a dita reforma íntima que falava a inteligência artificial, para que possamos entender que cada pessoa tem um valor único. No Espiritismo nós somos ensinados a pensar assim. Nós somos seres únicos e temos um papel fundamental e individual no projeto de Deus. Nós não estamos cá por acaso, o nosso espírito não existe por acaso, porque se Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, Ele tem uma razão para ter criado cada um de nós. E colocou-nos no sítio exatamente onde nós temos que estar, por muito que nos custe ali estar. Porque se Ele é a inteligência suprema, Ele sabe qual é a razão por que nós estamos ali. E só esta sustentação, só nesta verdade, é que nós conseguimos ter um propósito firme. Que se Deus me deu os desafios, se Deus me deu as dificuldades, eu devo aceitá-las feliz, porque Ele sabe melhor o que eu preciso do que eu. Porque Ele é meu Pai. E isto é um conhecimento do senso comum, que mais tarde os filhos têm dificuldade em entender, e já vamos falar dos jovens. Os filhos têm dificuldade em entender, mas eu hoje, e desculpem se eu me emocionar, porque eu hoje amo mais o meu Pai, que não o tenho para ver fisicamente, e reconheço mais o seu valor do que quando eu tive comigo. E eu posso vos dizer que eu hoje, permitam-me e desculpem-me o desabafo, eu sei que Ele está aqui hoje. Por isso eu digo-vos, o Pai, esse Pai maior, sabe o que é melhor para nós. Nós continuamos a ser adolescentes rebeldes e a não querer aceitar o verdadeiro conselho do Pai que nos ama e sabe porque nos colocou e nos escolheu. E perdi-me. Vou passar ao slide seguinte. O verdadeiro propósito da vida, a verdadeira razão de existir, está assente então em 3 aspectos fundamentais: evoluir, amar e servir. Evoluir, crescer em consciência, em virtude, em sabedoria, tornando-nos pessoas mais justas, compassivas, equilibradas, bondosas, humildes, apaziguadoras. Amar. Desenvolver o amor incondicional. Aquele amor que não exige, que não cobra, que não julga, como aquele amor de Jesus, que acolhe, que compreende e que transforma. E por fim, servir. Colocar os dons que temos, aquilo que podemos fazer. E toda a gente pode dar um sorriso.
Ninguém é pobre que não possa dar um sorriso. Ninguém é pobre que não possa dar um abraço. E ninguém é pobre que não possa dar uma palavra de esperança. Então é pôr os dons ao serviço do bem. Não há vida sem propósito, sem algum tipo de entrega ao próximo. Como diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O Espiritismo resgata esta ideia do Evangelho. Mostra-nos que a vida, o verdadeiro sentido da vida, não faz sentido se vivermos apenas para as nossas dores, apenas para os nossos sofrimentos, na nossa lamentação. Mas que ganha outro valor e quem faz a caridade através do centro sabe aquilo que eu estou a dizer. Quem faz sempre alguma coisa pelos outros tem sempre o seu coração feliz. E dizem alguns, mas então se Deus nos condicionou para sermos salvos, no sentido para podermos encontrar esse sentido de salvação, aqui no sentido de encontrarmos uma razão para existir, somos obrigados, entre aspas, a fazer a caridade, então não temos livre-arbítrio. Temos, continuamos a ter. Deus não tem pressa nenhuma. Deus espera sempre por nós na eternidade do tempo que criou. Só que com o livre-arbítrio vem a responsabilidade. E isto é o que nós esquecemos. Cada escolha gera consequências e as consequências depois não são castigo, são leis naturais que o Pai sempre põe para nos impulsionar e sempre nos ajudar a vencer e a progredir. Citando ainda Joana de Ângeles, a vida responde conforme se vive. Somos construtores do nosso destino. Assim, para compreendermos que somos espíritos imortais, precisamos de tudo de viver, inclusive viver os momentos de dor. E para que ela tenha maior sentido, somos chamados a crescer com isso, a sair da posição de vítimas e a assumirmos uma postura de protagonistas da nossa história, compreendendo que estamos aqui com um propósito maior e não por um acaso. Não por castigo, mas por amor. Estamos aqui por amor de Deus, estamos aqui para aprender a amar. Somos viajantes do infinito, filhos de Deus, a caminho da luz. E quando nos sentimos perdidos, nunca estamos sozinhos. O nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. A vida na Terra é apenas um capítulo da grande história de amor que estamos a escrever com a nossa evolução. Compreender como preencher o vazio com sentido e espiritualidade na prática. Conexão com o interior, com o meu eu interior e com Deus, através da oração, da meditação, do silêncio, da contemplação, da gratidão. Quantos de nós hoje podemos agradecer o ar que nos desce e nos dá a capacidade de estarmos vivos? Achamos que tudo é automático. Quando dizemos que a vida é corrida, nós achamos sempre que é os outros. Começamos a olharmos logo, criamos logo uma imagem de alguém a passar na rua, o carteiro apressado, que quer que assine depressa porque tem muito correio para entregar, mas esquecemos de olhar a flor que nasce, a brisa que sobe, as nuvens a brincar no alto, e isso faz parte da vida. E pelo menos criar um momento desses de gratidão, um momento de oração, de silêncio, um pouquinho só, deixar que entre dentro de nós, que venha dentro de nós essa presença divina que se manifesta em toda a natureza, no sorriso de uma criança, de um velhinho a atravessar a rua, idealizando a ternura daquele homem, no abraço sincero de dois amigos que se encontram. O autoconhecimento e a reforma íntima.
criando momentos de reflexão sobre nós próprios. Perceber o que podemos fazer, o que somos capazes de fazer, aquilo, respondendo às perguntas da vida, aquilo que a vida nos pede que façamos em determinada altura, naquela situação específica. E, por fim, serviço ao próximo. Como dizia Divaldo Pereira Franco. Desculpe. A caridade é o melhor remédio para a alma vazia. E são pequenos gestos. Nem sempre precisamos de fazer grandes mudanças. Encontrar sentido, às vezes, em pequenos hábitos diários que vão abrindo caminho dentro de nós. Um momento de leitura edificante ao acordar, uma prece antes de dormir, um agradecimento sincero a uma gentileza que nos chega, uma escuta amorosa de si mesmo, perceber o que acontece com o nosso corpo, o que acontece connosco, parar um minuto que seja, tirar um minuto que seja das horas do seu dia. Uma gentileza oferecida sem esperar a recompensa ou o retorno, uma visita a alguém que está doente, que está só, que está preso, que está hospitalizado, um momento de escuta atenta a um familiar, a um amigo, a um vizinho, uma ajuda sincera ao cuidarmos da nossa atmosfera mental, que também estamos a contribuir para o bem-estar de todos. Se nós formos felizes, já estamos a contribuir muito, porque já estamos a ajudar para que a Terra esteja melhor. Ao cuidarmos de um animal, com amor, ao cuidarmos de uma planta, com carinho. Coisas simples, que depois vão ganhando vida dentro de nós. Cada um desses gestos é uma semente de luz plantada na alma, e com o tempo ela floresce e onde há vazio, brota o sentido. Não nos esqueçamos que uma consciência desperta, e talvez esta seja a razão porque muitos de nós estamos aqui. É que uma consciência desperta vai sentir sempre esse vazio se não fizer esta conexão com Deus. Porque o vazio nasce do atrito entre aquilo que é a minha persona, o meu eu, o Manuel, e aquilo que o meu espírito é em essência. Quando nós não estamos em consonância com o desenvolvimento do meu espírito, se o Manel quer ser mais físico e ele até já tem alguma consciência espiritual, o vazio, aquela sensação de que falta alguma coisa, nasce do atrito entre a minha persona, aquilo que eu sou enquanto pessoa, e a minha totalidade, aquilo que é o meu espírito. O vazio nasce desse atrito. E é por isso que a pessoa diz, eu sinto um vazio e não sei de onde ele vem. Não sei o que é isto. Eu não consigo ser feliz. Quando a pessoa já despertou, a sua consciência já está desperta, nasce então esse conflito. E isto acontece muito com as camadas mais jovens. Em determinada altura da sua vida, perguntam-se o porquê de estarem aqui, o porquê, a razão de ser, e alguns até dizem mesmo, afinal vamos morrer todos, para que é que vale tanto esforço? Mas a verdade é que o esforço, se houver esta conexão com a divindade, se virmos isto como uma verdadeira oportunidade que Deus nos dá para crescermos e evoluirmos e para podermos fazer algo em benefício do outro, mesmo que a nossa dor continue a existir, vale sempre a pena viver. E este é um drama que está a afetar muito a nossa juventude. Tem havido muitos jovens a recorrer e a sofrer à psicologia porque não encontram este sentido da vida. Porque se desconectaram, porque estão presos neste mundo exterior, aos apelos do mundo físico e esquecem-se desta conexão. E a sua alma já está desperta, porque eles são os trabalhadores da última hora. E esta é a mensagem que o Espiritismo nos dá.
E se me permitem, eu tenho 5 minutos? Não tenho 3, vou ver se consigo. Vou pedir 5, está bem? Não, vou contar uma história, é uma história verdadeira, mas é muito bonita. Portanto, é uma pessoa, uma menina, hoje uma jovem, mas uma menina chamada Clara, tinha na altura desta história 18, 17 anos, dizia ela que era uma jovem comum. Tinha boas notas na escola, seu perfil ativo nas redes sociais, um sorriso, dizia ela, que escondia bem aquilo que se passava cá dentro. Uma frase dela. Tinha um sorriso que escondia bem aquilo que se passava dentro dela. Por dentro, dizia, um silêncio. Um peso no peito que não sabia explicar. Tudo parecia sem cor, sem graça. Acordava todos os dias com a mesma pergunta que lhe doía. Porquê tudo isto? Aos olhos da família era apenas uma frase. Era a adolescência, era as hormonas, stress da escola. Mas somente ela sabia o quanto se sentia perdida. Havia dias em que ela pensava, se eu desaparecesse hoje, será que alguém reparava? Essa pergunta escura começava a aparecer com mais frequência na sua cabeça. Clara, dizia, não tinha falta de nada. Tinha amor em casa, mas faltava-lhe este sentido para viver. Ela não via valor em si mesmo, não sabia quem era, não sabia por que estava aqui, até que um dia de noite, depois de uma noite difícil, Clara entrou numa livraria da sua aldeia. Era apenas para se distrair um pouco. Fugir do barulho, frase dela, fugir do barulho que fazia dentro de mim mesma. E foi ali que o acaso, para nós, é a espiritualidade amiga. Colocou nas suas mãos um pequeno livro com um título simples e pequenino, para quem não gostar muito de ler. O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Ela não se sabia bem porquê, mas sentiu que devia levar aquele livro para casa. Leu naquela noite, devagar e pausadamente. E houve uma frase que lhe tocou profundamente. A alma não foi criada ao nascer. Ela já existia antes e continuará a existir depois. Cada vida é uma oportunidade de progresso. Foi como, frase dela, foi como se alguém acendesse uma luz dentro de mim. Pela primeira vez, Clara sentiu que a sua vida não era um erro. Que ela não estava aqui por acaso. Naquela mesma semana, aquele querer, aquela força, aquela energia brotou nela. Naquela mesma semana começou a procurar um centro espírita perto de sua casa. Encontrou um grupo de jovens simples, acolhedor, onde ninguém a julgava, onde ela podia fazer as perguntas, ouvir as respostas e ser ouvida. Começou a perceber que os sentimentos que a afligiam eram sinais de uma alma em busca de sentido. Não era louca, não era fraqueza sua. Ali foi conhecendo as ideias da reencarnação, o valor do amor a Deus, o valor do sofrimento, o poder da prece, os benefícios da água fluidificada, da fluidoterapia e pela primeira vez, frase dela, escolhi viver conscientemente. Começou a cuidar mais do corpo, da mente e do espírito. Fez acompanhamento terapêutico e hoje Clara tem 25 anos. E olhem a revolução. É voluntária num grupo de apoio de jovens com ansiedade e depressão. Ela diz que cada vida que salva, cada abraço oferecido, é uma flor que planta no jardim que um dia foi árido para mim. Ela diz, ainda sinto tristeza às vezes, mas nunca mais aquele vazio sem nome. Porque agora ela sabe que a sua dor se tornou uma ponte, que o seu sofrimento uma missão,
e a sua vida um propósito. É uma história verdadeira. Clara existe e, como tantas outras Claras, Josés, Manéis, Pedros, Filipas, talvez esteja sentado aqui alguém hoje nesta sala, ou talvez alguém que a gente conheça, que já sentiu esta dor. Mas a verdade é que todos nós já sentimos, todos nós, em algum momento, este vazio, este eco sem sentido. E o que a história nos faz lembrar é que ninguém está verdadeiramente perdido quando descobre o eterno, o divino, dentro de si mesmo. Queridos amigos, queridos irmãos, se há vazio dentro de ti, escuta-o. Ele não está aí para te derrubar, mas para te despertar. A vida não é um acaso biológico, é uma dádiva de Deus, para que o teu espírito, para que o nosso espírito possa evoluir. Afinal, Kardec, o Espiritismo, resumiu tudo isto numa só frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei para todos nós. Muita paz e obrigado pela vossa atenção.